E a gente começa falando de preços de alimentos que finalmente deu um alívio ao consumidor. Os dados do IPCA divulgados mais cedo mostraram uma queda de 0,24% no grupo de alimentos e bebidas em junho, isso em comparação com o mês de maio. As maiores quedas foram registradas em algumas frutas, como você vê na tela, tem aí os que mais subiram, que a gente está falando de pepino, morango, feijão carioca, pepino desceu aí 19% em julho. E aí também a gente vai para uma outra tela para falar dos que mais caíram. Enfim, açaí deu uma arrefecida, a laranja também, melancia, o milho e os pescadas que estão ali 5,26% mais baratos. Todo esse rol de alimentos que diminui ajudaram a arrefecer o IPCA de junho em relação a maio. E para falar de todo esse sistema alimentar mais barato e mais caro, a gente está com a nossa analista Fernanda Pressinotti, que vai comentar um pouco do que vem por aí, inclusive, Fer, olhando esses números que caiu, que subiu, a gente pode esperar um IPCA mais brando daqui para frente? Boa tarde. Boa tarde, Isadora. Boa tarde a todos. Difícil cravar o próximo inflação, né? O que a gente tem, por exemplo, essa semana, que pode dar um indicador ali para a inflação de alimentos do próximo mês, é o índice CEAGESP, que saiu também ontem, se eu não me engano. E aí mostrou, por exemplo, uma queda de 30% para o tomate. Mostrou queda de 9% para os legumes, enquanto as verduras subiram. O que isso representa, né? Representa aí que o frio ajuda os legumes e algumas frutas por causa do tempo seco, né? Acaba não destruindo as frutas, os legumes que estão em crescimento. Em contrapartida, normalmente fica ruim para as verduras, porque o frio acaba queimando as folhas. Isso eu estou falando ali de hortifruti, é claro. Então a gente tem uma tendência para esses produtos, eles continuem em queda no próximo mês. Mas claro que quando a gente fala de inflação, né, do IPCA mesmo, que pesa no bolso do consumidor, não são as frutas e as verduras que realmente fazem diferença, né, na casa das famílias. O que faz realmente diferença são as carnes, os leite, né, as proteínas, né, arroz, feijão, esse que as pessoas realmente precisam comprar em maior volume, principalmente quem não tem condições financeiras, uma renda muito elevada. Então, esses alimentos, com exceção do feijão e do arroz, que estão ali em baixa, a tendência é que subam ao longo do ano. A gente tem uma arte, Isadora, que mostra aí a alta dos preços no ano. Então, você falou do pepino, a cenoura, tomate, mostrando aí aquilo que eu falei. Os hortifrutis estavam bastante elevados, né? E agora eles vão começar a cair, porque, como eu disse, o frio tem essa tendência de permitir que as frutas se desenvolvam melhor. Quando a gente fala dos mais baratos, não sei se a gente tem a arte aí dos mais baratos, eu acho que sim, dos que mais caíram. Também algumas frutas, tá vendo? O café, que foi aquele vilão dos últimos anos, e a gente tem... É que aqui a gente tem esses números, né, do que mais caiu dentro do IPCA. Mas quando a gente fala de feijão, teve uma queda considerável, leite longa-vida tende a subir, mas o feijão e o arroz é o que estão em baixa por causa de uma melhor oferta. Como a gente vem dizendo todos os dias, o El Niño, que está muito forte, ele tende a prejudicar a safra de inverno de grãos, e a próxima temporada aí de grãos. Isso significa que subindo os grãos é muito provável que subam as carnes, né? Porque os grãos são usados para ração animal e aí na ponta fica muito elevado o custo de produção e as carnes tendem a subir. Isso sem falar na história do ciclo da pecuária, de que a gente está com menor oferta de boi. Então a gente prevê aí grãos mais caros para o fim do ano, carnes e derivados, portanto leite, ovos, essas coisas. Alimentação dentro de casa no radar. Muito obrigada, Fernanda Pressinotti. Boa sexta para você. Para nós todos. Boa sexta.